Ahn, Olá, eu acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo? É, deixa eu. Ok. Bom, acho que é importante lembrar que esse vídeo faz parte da ação da virada feminista, né, foi criada para se falar por 24 horas sobre a necessidade de descriminalizar o aborto na América Latina e também no Caribe. Então ficou marcado, né, como uma data importante, e a minha conexão tá fraca, espero não ter problema, né? Então é um dia importante para se falar de aborto, não que não seja importante se falar com muita frequência, porque esse é o principal tema da pauta feminista, é o que mais mata mulheres, é o que mais traz, né, dificuldades, mas de qualquer modo, hoje é um dia especial e essa ação ela tem essa necessidade então de juntar pessoas para falar sobre diversos aspectos do aborto. Como tem muita gente falando sobre questão de legalização, eu tentei trazer um tema um pouquinho diferente para vocês, que eu espero que seja meio como uma conversa de boteco. Entendam, eu não sou uma especialista em cinema, gosto muito de filmes e não vou trazer análises muito aprofundadas, mas pensei em falar aqui sobre um filme que eu considero daqueles que eu assisti sobre a temática o mais importante sobre o tema, que é o 4 meses, 3 semanas e 2 dias. Só que a gente tem um problema com esse filme, que é o fato de que eu vou dar muito spoiler. E se a gente pensar que falar sobre aborto já traz muito desamor entre as militantes, entre pessoas de fora da militância, né, que se dizem pró-vida, então vamos tentar preservar pelo menos o amor da militância e tentar não trazer spoiler. E aí, nesse sentido, eu quero falar brevemente sobre um filme que também tem um conteúdo interessante, que é o Preço de uma Escolha, que é um filme americano, né? O 4 meses é um filme romeno. Mas também a gente tem uma importância aqui de falar sobre um filme que todo mundo já deve ter visto uma vez na vida, né? Se você não viu, desculpa, isso aqui não pode ser considerado spoiler. Falar de Dirty Dancing não pode ser considerado spoiler. E a gente precisa pensar aqui que esse filme, né, não é um filme polêmico, não é um filme que foi criado por uma provocação. Na verdade, é um subplot, né? A questão do aborto é um subplot do filme, que é o que aproxima os protagonistas uns dos outros. Mas, de qualquer modo, tem a sua importância. Esse plot tem a força de juntar duas mulheres para que uma ajude a outra, elas se apoiam e o aborto é concretizado. Eu acho que não preciso ficar aqui contando do filme, né? Talvez brevemente mencionar que todo mundo já deve ter visto na sessão da tarde, que é o filme em que uma mocinha de uma classe média alta conhece um rapaz da classe trabalhadora, que por acaso é um dançarino, num resort, em férias, né? O filme se passa em 63. Então acontece essa aproximação por intermédio da companheira de dança do protagonista, que o protagonista é o Patrick Swayze. E com essa aproximação, a Baby, que é a protagonista mulher, ela enxerga que existem problemas com a Peg, que é o nome da protagonista, da coadjuvante que engravida, que ela precisa de ajuda. Então ela consegue, por intermédio dessa sensibilização que ela tem a partir do contato com os trabalhadores daquele espaço, enxergar a necessidade de ajuda e enxergar na Peg uma mulher que ela é vista de uma forma sexualizada por todo mundo, né? Então, para a gente avaliar que um pouquinho da personalidade da mulher que engravida e que necessita do aborto como uma forma de
dar continuidade à vida, assim, principalmente profissional, sem muitos problemas, né? A Peggy, ela é a típica mulher super sexualizada, porque ela é dançarina, então ela tem um corpo esbelto, ela é loira, ela dança de modo muito sensual, inclusive, salvo engano, ela dança bastante mambo, né? E então todos os movimentos dela, toda a atuação dela naquele resort, que é para fazer com que as pessoas de fato se divirtam, é visto de modo sexualizado, né? Então, quando, inclusive, a Peggy, ela é observada por pessoas que não a Baby, que é quem a ajuda financeiramente, né? Ela dá um suporte financeiro, ela substitui um dia de trabalho importante, né? Desculpa, não é Peggy, é Penny. Eu tô falando o nome dela errado, é Penny. Então, ela faz todo esse acompanhamento, né? Do processo da Penny sem julgá-la, mas enquanto isso as pessoas estão julgando que ela é uma mulher que seria um sexo fácil e que, portanto, ela não merecia nenhum apoio, não merecia suporte, não merecia ser olhada como uma mulher que tem direito à escolha, né? Então a gente tem o rapaz que engravidou, que é um universitário, né, também de classe média, que está ali trabalhando de garçom, fazendo um bico no intervalo da faculdade, inclusive estudante de medicina, que trata ela realmente como objeto sexual. E há uma necessidade, e esse para mim é um pequeno problema desse plot, que a Peggy tem uma necessidade de informar para Baby, que a Penny, que informar para Baby que ela se entregou para aquele rapaz por amor, porque ela achava que ele realmente se importava com ela. Então existe ainda, como eu falei, não tem essa provocação nesse filme, e o intuito não é debater o aborto, mas ele traz essa questão de uma forma importante. Mas então tem essa necessidade, é uma comédia romântica, né? Então ela precisa ser vista como alguém que estava buscando amor e não prazer, né? O que não acontece nos outros filmes, né, que a gente vai citar aqui. Mas o importante é realmente pensar na fragilidade dessa mulher que, vista como objeto sexual, ela não consegue arcar principalmente financeiro, com a necessidade de fazer o aborto, porque quando da realização do aborto é feito por um carniceiro, né? Até uma menção no filme de que é feito com uma faca suja, numa maca quebrada, né? E sem nenhum cuidado antisséptico, e também ela não chega nem mesmo a ter um alívio na dor dela, né? E claro, ela vai passar por uma infecção, ela vai ter que ser socorrida, como de fato acontece com muitas mulheres que submetem a procedimentos clandestinos, né? E a sorte é que ela tem ali esse apoio dessa salvadora dela, né, que é a Baby, que tenta de todas as formas auxiliá-la, né, e que convenientemente tem um pai médico que vai a socorrer, né. Então, passando desse aspecto de que, como esse é um filme que é vendido como uma comédia romântica, e aí ele não poderia trazer a parte suja do aborto, e ele tem que trazer todas, na verdade ele acaba fechando todos os ciclos com soluções, né? A gente precisa pensar em aspectos mais humanizantes da questão da mulher. Eu acho que o cinema, ele tem essa função. Então, quando muita gente critica a necessidade das mulheres de ter os seus direitos respeitados, né, quanto à sua possibilidade de fazer aborto, a gente precisa pensar em quem é essa mulher que precisa passar por esse procedimento. E já que a gente não consegue conversar abertamente na sociedade a respeito desse assunto, então por que não usar o cinema como um subterfúgio para conversar com os nossos amigos, ou para observar que existem vários tipos de mulheres, não existe só o padrão de mulher que é aquele que a Peggy é observada, né? A Penny, eu nunca vou conseguir falar o nome dela certo, vocês me desculpem por isso. Ela não passa de fato a ser vista como quem ela é, né? Essa moça que, apesar de ter toda essa visão sexualizada, ela tá buscando amor, ela tá buscando afeto, enfim. Mas ela traz
que a sociedade, o que o senso comum pensa da mulher que faz aborto, que é a mulher que busca o prazer sem se preocupar com contracepção, né? Então, quando você pensa numa humanização e você tem uma ferramenta, já que a gente não pode falar, porque, né, tanto a Penny quanto as outras protagonistas poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser a sua mãe, a tua vizinha, a tua colega de trabalho, que talvez seja, né, que existem outras formas de se pensar em quem aborta, né? Ou quem precisa recorrer a esse direito de escolha, quem é que precisa que o Estado libere o seu útero para fazer a sua escolha, porque recai na vida da mulher. Então a gente pode pegar um filme aqui que eu acho que é muito interessante. Eu tô com muito medo de dar spoiler, porque de fato eu sei que a internet é muito cruel com quem dá spoiler, de falar do filme estadunidense. É um filme que foi produzido para televisão, pela HBO. Esse filme é de... Desculpa, eu acho que eu não mencionei que o outro filme, que o Dirty Dancing é de 87, né? E se passa em 63. Então, esse filme que é protagonizado, na verdade, são três partes, né? São três histórias, em que há uma ligação entre as três mulheres da necessidade de, em algum momento, repensar uma gravidez indesejada e também de que elas de que elas moram na mesma casa. Então há uma diferença entre uma história e outra de 22 anos. E estadunidense, então a gente tem um outro padrão, mas que traz coisas que são muito ligadas à nossa realidade. É claro que no Brasil nós temos excelentes documentários que podem de fato humanizar, mas nem sempre o documentário é a ferramenta para que a gente consiga fazer debate com muitas pessoas. Porque a ficção, ela traz alguns elementos aí facilitadores dessa conversa, né? Então, quando a gente pega o preço de uma escolha, que são essas três histórias que eu menciono, então nós temos uma primeira história que acontece em 1952, uma segunda que acontece, eu vou pegar uma cola aqui porque eu não consegui decorar todas as datas, 74, e a última em 96, que é o ano em que o filme foi lançado na TV americana, né? Então, na primeira história, a gente tem a Claire, que é uma mulher que acabou de ficar viúva, uma mulher bonita, ela é enfermeira, e ela tá vivendo aquele período de enlutamento, mas a sociedade exige, principalmente em 52, que esse enlutamento dela seja de um formato que não foi exatamente o que aconteceu. Toda mulher que passa por dificuldades, né, de momentos de muita angústia e perdas tão grandes, né, ela tem momentos de vulnerabilidade. Às vezes um afeto, né, que venha, independente de quem venha, ele acaba sendo recebido talvez que de um modo, em uma outra ocasião ele não seria recebido. Então a Claire, ela acaba tendo nesse momento de vulnerabilidade emocional uma relação sexual com o cunhado, né, o irmão do marido morto. Isso é o bastante para a questão já ser chocante, né, para 52. Então, além de ter engravidado num período muito curto pós-viuvez, ela ainda teve uma relação que gerou essa gestação com o cunhado. Então a gente tem aí vários dilemas morais, e a Claire é a mulher que você observa pelo comportamento, pela vestimenta, pelo modo como ela é recebida na casa dos pais do marido morto, do falecido, que tem uma reputação ilibada, né? Então, quando ela descobre que ela está grávida, ela precisa evitar esse confronto, né, social, e precisa manter a aparência da viúva que está em período de luto, né? Porque de fato ela está, né? O fato de ter acontecido um sexo não significa que ela não esteja de luto, e a mulher, ela vai ser sempre julgada por toda atitude sexual em todos os momentos da vida. Imagina luto, né? Não é à toa que existem aí frases como a viúva alegre, né? Enfim. Então a Claire, ela consegue
decidir muito rápido, ela é muito firme na necessidade dela de fazer aborto. Desculpa, aqui vai rolar spoiler, nessa história eu não tenho como esconder o que acontece a partir disso, né? Então fico alerta, se incomodar a gente desculpa, mas é a história mais crua desse filme, né? Dessas 3 histórias, e a mais visceral, ela precisa ser contada, porque ela traz o relato do que acontece com muitas mulheres, principalmente mulheres brasileiras e mulheres dos países em que o aborto não é legalizado, em que tudo é feito de modo clandestino. A Claire, então, quando ela toma essa decisão de abortar e ela começa a procurar meios de fazer isso, a primeira ferramenta como ela é enfermeira, a primeira ferramenta é buscar informações com o médico. E o médico se nega, a primeira coisa que ele fala é ilegal, não vou falar nada, não vou te receitar nada. Então, num ato, a coisa vai aumentando o desespero, porque ela não vai conseguir encontrar formas de sanar esse problema. Desculpa, a gravidez aqui, nesse caso é o problema. E então ela conversa com uma outra pessoa, que é a chefe direta dela, da enfermaria, solicitando uma indicação, e no primeiro momento ela é ignorada, e aí ela começa a recorrer aos métodos mais bárbaros que ela tem à mão, né? Talvez não tão bárbaros, mas o que ela tem ali de meio. Então ela vai primeiro tentar um remédio em que ela lê que a bula indica que esse não é um medicamento que pode ser consumido por mulheres grávidas, então ela faz uma associação de que isso é um risco para o feto. E ela toma, e o que ela consegue, na verdade, é vomitar a alma. Ela passa muito mal e não consegue nenhum resultado, né? Eu lembro de uma ocasião em que eu conversei com uma mulher que abortou, e ela disse que quando a mulher quer abortar, ela se enfia na frente do carro, mas ela consegue. E a Claire, ela é um símbolo naquele filme dessa necessidade de concretizar o aborto, né? Dessa determinação de resolver esse problema. Então ela encontra uma segunda forma, e ver essa cena já é um primeiro momento de sofrimento do telespectador, porque ela se insere na vagina uma agulha de tricô. Então ela começa, a cena é importante falar que a Claire é a Demi Moore, né? Ela começa a fazer movimentos para tentar realmente atingir esse feto e resolver essa questão da vida dela de uma vez por todas. Mas ela não consegue, né? Na verdade, o que ela consegue é sentir uma dor lancinante, e a cena já é terrível de se ver, e de chegar a cunhada super moralista, né? Então a irmã, né, do ex-marido e do cara que engravidou, julgando ela, sem saber de quem ela tá grávida, obviamente, porque se soubesse a coisa ia ser pior ainda, mas então de julgá-la, de falar que a família é conhecida, isso não pode acontecer, isso vai ser uma vergonha. Então ela tá sempre nesse momento assim ali prevendo o que pode acontecer se as pessoas descobrirem a gravidez dela. Então, Laca, eu tô falando agora do filme O Preço de uma Escolha, um filme estadunidense, bem legal. Depois eu vou colocar as referências aqui embaixo para vocês. Então, ela consegue fazer encontrar um telefone, né? E a primeira informação que ela tem é de que um aborto seguro, para ela, a melhor forma de abortamento custaria $1.000. $1.000 em 1952. Se hoje já é dinheiro pra caramba, você imagina em 1952, né? Então, ela precisaria disso porque ela teria que se locomover para um outro país, porque nos Estados Unidos ainda era ilegal, né? E pagar a hospedagem, pagar o procedimento, e fora de cogitação, porque ela é uma mulher viúva, enfermeira, trabalhadora. $1.000, né? E é isso que as mulheres enfrentam hoje, né? Você pensar num aborto, a quantidade de dinheiro que custa um aborto minimamente seguro, é absurdo. Então, como alternativa para a impossibilidade de fazer esse pagamento de $1.000 para esse aborto, né, que seria o ideal para ela,
ela encontra um carniceiro. Ela não sabe que é um carniceiro, mas ela encontra um carniceiro. Cobra dela $400. E o procedimento todo é filmado. As expressões de dor lancinante dela, né? Como ela expressa aquela dor, também verbalmente, ela movimenta o corpo e ele é extremamente grosseiro com ela, esse carniceiro trata ela mal, né? Como é uma característica de todos os abortamentos clandestinos que são relatados nesses filmes que eu vou mencionar, né? E assim, vem spoiler maior, ela termina, assim como todo esse processo foi para ela solitário, ela termina o filme de modo solitário, se esvaindo em sangue. Então, o que o filme Dirty Dancing evita, que é mostrar a carnificina em si, essa primeira parte do filme não evita, aí ela mostra mesmo. Então você consegue enxergar ali uma mulher numa extrema vulnerabilidade, que precisou recorrer a esse método e que sofreu todas as consequências. Acho que é o que mais realmente tem relação com o título, Preço de uma Escolha, o título em português, né? Então, passando para segunda parte do filme, né? Na segunda parte do filme ele já acontece em 74 e aí a gente retoma quem é a mulher que aborta. Nessa parte do filme, a mulher ela é a mãe de família, aquela figura da dona de casa perfeita. O marido, dá para se perceber que deixa todas essas tarefas domésticas na mão dela, ele não se importa muito, ele é o homem que traz o dinheiro para casa, ele é o provedor, né? Então ela se descobre grávida, então ela já tem 4 filhos, né? A mais velha está para entrar na faculdade, o que é um gasto bastante alto. A mais nova, o mais novo deve ter aí cerca de 9 anos, e esse é o momento em que, depois de todas essas questões da maternidade, ela consegue voltar à universidade, né? Ela volta a estudar, e aí, quando ela está para concluir um curso, que era algo que ela tinha parado lá na primeira gestação dela, ela tem que ponderar. Se ela levar essa gravidez adiante, além de uma dificuldade financeira ali naquele âmbito familiar, ela vai também abrir mão dos estudos. Então ela pensa muito a respeito disso, só que ela já está num momento que, diferente do primeiro filme, da primeira parte do filme com a Claire, ela tem a oportunidade de falar sobre isso abertamente. Então ela não tem uma escolha solitária como a Claire teve. Ela, de fato, ela consegue conversar com uma amiga. Aliás, tem uma cena nesse filme que é maravilhosa, que ela consegue conversar com a filha. A filha e a mãe conversando sobre a possibilidade de escolha. Tem coisa mais fantástica? Imagina se a gente pudesse passar por isso de fato. Nós temos medo de falar sobre o aborto, porque até há, em muitos momentos, uma acusação de que estamos fomentando, né, de que isso é crime, porque é apologia. Então, só a liberdade de você conseguir conversar abertamente sobre as suas escolhas, e abrir um livro, pegar referências, ligar numa clínica, ter as informações sérias. Cara, isso é um sonho pra gente. Aqui no Brasil a gente mal pode falar a respeito. Então, né, é uma mãe falando com uma filha. E soltei spoiler sem avisar, desculpa. Então, mas essa importância do diálogo dentro de casa. Então ela consegue conversar com o marido a respeito, né? O marido não percebe muito que ali o aborto é uma opção, mas ela consegue conversar com o marido, ela consegue conversar com a filha, ela conversa com a amiga, ela pondera todas as opções e ela consegue escolher, porque é isso, é o direito de escolha, é isso que é o mais importante e o que o filme relata. Você tem o direito de escolher e, infelizmente, isso tem um preço em algumas épocas, em outras a questão é mais amena. Não vale ver essa aqui, eu não vou falar o que vai acontecer no final, mas a gente passa para a terceira parte da história, que aí a gente já está em 1996, salvo engano, em 96 nos Estados Unidos houve algumas discussões
a respeito dos direitos reprodutivos, enfim, da questão da legalização do aborto nos Estados Unidos. Então foi um momento de grandes manifestações. E grandes manifestações, obviamente, elas vieram com grandes grupos organizados que eram contrários ao direito da mulher escolher se quer ou não dar continuidade a uma gestação. E o modo como se faz isso é extremamente violento. Aliás, uma observação, o começo desse filme é muito bom, ele mostra uma manifestação, são imagens de manifestações reais, mulheres nas ruas, que com palavras de ordem, que elas falam que nem a igreja nem o Estado tem que mandar, é a mulher quem tem que decidir, né? Então, nesse primeiro momento do filme você tem essa manifestação que é pró-escolha, mas na terceira parte do filme você tem grupos religiosos tentando influenciar as mulheres que procuram clínicas. Então nós temos uma menina, né, que é uma jovem adulta, acabou de entrar na faculdade, se relaciona com um homem mais velho que por acaso é o professor dela. E quando ela conta para o professor o que aconteceu, que ela está grávida, ele se limita a dar para ela um envelope com uma quantia em dinheiro. Como quem diz, você já sabe o que fazer. Então ela não tem com quem conversar abertamente, apesar de ter se passado muitos mais anos, né, 22 anos daquela situação em que aquela mãe pôde conversar com a filha e com a amiga, ela vai recorrer a uma amiga, a amiga não conversa com ela, chega a usar termos próximos de assassinato. Então fica, né, para ela já não fica tão simples, porque a legalização, ela é um dos passos, né? A gente tem que humanizar, eu acho que isso é o mais importante. E se você não humaniza, a gente continua esbarrando na necessidade que os fundamentalistas que têm de avaliar isso por um viés religioso e moral. Tá? Então, ela conversa então com essa amiga, ela não tem um apoio da amiga no primeiro momento, mas ela tem a opção de escolha. E aí se abre um mundo, né? Pra gente que tá aqui ouvindo falar de aborto clandestino, de mulher que tem dificuldade de conseguir medicamento, de mulheres que fazem autoprocedimentos muito complicados, que tem complicações, mulheres que morrem, você vê, né, uma personagem entrando numa clínica, sendo recebida por uma equipe multidisciplinar. Ela conversa com uma psicóloga, né? Ela conversa com a enfermeira, ela observa que o lugar de fato é um lugar seguro e ela decide ir embora, né? Na verdade, naquele dia ela não faz, então ela tem a oportunidade de repensar, né? Mais uma vez a mulher tem como decidir se ela quer ou não dar continuidade, né, nesse procedimento. E depois ela decide voltar e quando ela volta tem uma barricada ainda mais intensa. Então, para ela conseguir entrar na clínica, ela precisa ser realmente, né, se no primeiro momento eram só pessoas tentando convencê-las de que ela poderia dar essa criança para adoção, ou se ela quisesse, eles arrumariam ajuda financeira, nesse momento ela tem realmente reais dificuldades de entrar na clínica, porque as pessoas estão tentando barrar ali, há um clima de violência, né, as pessoas que estão ali como pró-vida, né, que para mim é a pró-morte das mulheres, elas tentam de fato barrar essa aproximação dela da clínica. E então você vê a fragilidade daquela menina, mas num contexto já muito diferente de ter um espaço seguro para fazer esse aborto, mas ainda um julgamento moral muito forte da sociedade, né? Porque a gente insiste que aborto não é uma questão de moral, não é uma questão religiosa, não é imposição de ninguém, é uma questão de saúde pública. E ali ele está sendo tratado como uma questão de saúde pública, sendo influenciado, obviamente, por todos os questionamentos morais, por todo esse povo que acha de fato que ali existe uma assassina. Então ela consegue adentrar a clínica e fazer um procedimento seguro. Infelizmente, no fim do filme, se mostra que existem consequências também muito sérias para todas as pessoas envolvidas nisso, né? Então a gente está aqui pela internet, protegido por uma tela, eventualmente você tem haters aí povoando, né, os nossos espaços de fala aqui na internet, mas quando a coisa ela pode se tornar muito violenta. Então a legalização é um passo muito importante, mas é o primeiro de muitos. A gente precisa realmente saber que a gente vai precisar se armar para que esse argumento seja
dissociado da Igreja Católica, dissociado das igrejas evangélicas, dissociado da moral e se torne uma questão de saúde pública, de que se compreenda que mulheres morrem, de que mulheres padecem, né? E aí eu vou passar agora, eu acho que já falei, eu tô sem controlar o tempo aqui, me desculpem, eu tô um pouco preocupada com isso, mas então eu vou passar pro último filme, né, que é pra mim, como eu falei no início, o melhor filme sobre o tema. É claro que existem inúmeros outros, não tão inúmeros assim, porque na gama, se a gente pensar na diversidade que existe no cinema, da quantidade de filmes que são lançados mensalmente, dá um Google, coloca lá, filme sobre aborto, você não vai ver muitos, porque de fato não existem muitos. Se você descontar aqueles ainda que trazem um conteúdo que não favorece ao nosso debate de apoiar a legalização, né? Então, obrigada, Patrícia, 30 minutos. Então, você vai, de fato, se deparar com um número pequeno. Não é um assunto que o cinema, né, recorra muito. Quando faz, a gente tem realmente que pensar quais são os filmes provocativos, né? Na maior parte do tempo, você vai ter essa coisinha do Dirty Dancing, que é o filme bonitinho, de romance, que tem uma coisinha no pano de fundo, né? Mas nesse filme, que é um filme romeno, que ele, salvo engano, foi lançado em 2007, salvo engano não, ele foi lançado em 2007, ele traz a coisa de um modo muito mais complicado, porque ele se passa no final da década de 80, um período de repressão muito forte. A Romênia é um dos blocos socialistas, o único, salvo engano, bloco socialista que não aprovou a legalização do aborto, em que as coisas acontecem assim de um modo muito complicado. Então, duas amigas se unem, uma delas é a que está grávida, né, e Gabita, e a Otília, que é a colega de quarto dela, elas se unem para conseguir concretizar um aborto do modo mais seguro possível. E como a postura da Gabita, Regras da Vida é muito boa, Francisco. Eu fico respondendo e aí depois eu esqueço que vai ter gente que vai ver depois. Tem uma pessoa falando aqui que tem o filme Regras da Vida. Eu também acho muito legal, mas é um tempo curto pra gente falar de tanto filme, né? Eu adoraria ficar falando horas de filme aqui. Mas eu peguei 3 filmes, já tô achando que eu tô falando demais não dá pra focar muito nos 3 filmes, mas acho que Regra da Vida vale a pena. Depois eu vou colocar aqui alguns que eu considero importantes, principalmente alguns documentários nacionais, Clandestinas e Fim do Silêncio. Mas voltando, então, no 4 meses, 3 semanas e 2 dias, 4, 3, 2, 1. Não, 4, 3, 2. Então, nesse filme, a gente tem uma situação um pouco mais delicada, que é esse momento que aquelas mulheres estão vivendo de uma repressão, né? Que, né, pode vir aí como um questionamento para um governo socialista, né? Mas a gente precisa frisar que era o mais atrasado de todos, né? Isso não acontecia nos outros países, né? Então era uma exceção. Então elas precisam, primeiro, o dinheiro. E esse filme traz um ponto muito importante, muito interessante de a gente observar. Quando a gente fala em interrupção voluntária de gravidez, a gente costuma falar em um tempo seguro de 12 semanas, né? E, bom, vamos calcular, né? 4 meses, 2 semanas e 3 dias são, né, bem mais que 12 semanas. E a Gabita, para conseguir fazer esse procedimento, ela mente. Ela fala que ela tem só 2 meses. Ela mente, então, que ela tem um tempo inferior, porque ela sabe que mesmo os carniceiros vão ficar muito reticentes ou vão cobrar muito mais para fazer o procedimento, né, com tanto tempo de gestação. E qual é a questão que a gente traz aqui? Um outro ponto do aborto clandestino é que você precisa juntar uma grana. Aborto clandestino não é barato, aliás, ele pode alcançar valores vultuosos, né? E então, quando a gente vê mulheres que não têm condição financeira, que precisam buscar meios de fazer o aborto mais seguro que o bolso delas possa pagar, elas acabam alcançando tempos muito superiores a 12 semanas, né? Muito superiores. E isso coloca
né, a Gabi tem risco e quase que não concretiza esse procedimento. Mas o fato é que, naquele momento, a amiga dela precisa, né, mais uma vez, mulher apoiando mulher, ela precisa conseguir a quantia de dinheiro, porque ela consegue isso emprestado de amigos, ela precisa conseguir um espaço para que esse procedimento seja feito, que é um hotel, e aí o açougueiro lá escolhe, eu quero um hotel X. Aliás, uma coisa interessante, né? O único aborto seguro que existe nesses filmes todos que eu falei é feito por uma mulher, tá? Todos os outros foram feitos por homens, mas é só uma observação. Então, ela precisa conseguir o local, ela precisa conseguir o dinheiro, ela necessita também de negociar com esse cara num momento tão difícil, e elas não conseguem a quantia completa. E o resultado disso é que existe uma cena de violência muito forte. Então são várias violências que são retratadas, né? A violência que existe da mulher precisar fazer um aborto naquelas condições, a violência que existe da amiga que precisa convencê-lo a realizar o procedimento, e uma violência sexual fortíssima. Então esse também é um filme cru, assim como a primeira parte do O Preço de uma Escolha é um filme cru, é visceral, não é um filme para você assistir achando que vai ser legalzinho, entretenimento, como é Dirty Dancing. É um filme para incomodar. Então, se você quiser conversar com alguém, falar de humanização, né, cita um desses filmes que incomoda, né, porque a forma que a gente tem de repente, fazer com que o olhar saia, né, do hipotético da mulher que não se protegeu, e, enfim, a gente precisa pensar em alternativas. Então, se eu não tenho como apresentar uma amiga minha, né, se eu não tenho como falar, ó, essa é a minha amiga fulana e ela abortou e ela vai te contar o porquê ela fez isso, porque a gente não pode, isso aí é ilegal, né? A gente tem aí, é claro, os documentários, mas será que as pessoas se interessam de fato em saber dessas histórias, já que elas rechaçam essas pessoas de cara? Vamos pensar em alternativas. Eu acho que o cinema é uma alternativa bacana para isso, para a gente conseguir levar esses debates, né, de uma forma talvez mais descontraída ou mais provocativa, dependendo da opção que você vai, dentre os filmes, apontar. Então são várias opções, Regras da Vida, como alguém citou aqui, é bem legal. Então, o Regras da Vida tem até uma transformação que acontece com o protagonista durante o filme. Ele tem um pensamento e ao longo ele vai entendendo por que aquelas mulheres recorrem ao aborto, e no final ele muda de ideia. E aí ele entende que o aborto realmente é necessário para algumas mulheres, né? Então, pensem nessa alternativa, né, de cinema, né? Eu queria muito trazer indicações de livros, mas enfim, não dá tempo, gente, é pouca coisa, tem muita gente para falar, vai ter muita informação interessante. Eu vi que tem a Clara e a Renata vão falar também sobre dramaturgia, com muita mais qualidade que eu, porque eu sou só uma cinéfila, né? Mas cogitem essa possibilidade de conversar sobre direitos reprodutivos, vendo o lado de humanização, né? Seja contando um relato, seja mostrando um documentário, seja por intermédio de uma sessãozinha de cinema em casa com pipoca e olha, vamos conversar sobre isso, né? Então é isso. Eu espero ter contribuído para a virada. É muito importante. Eu fico realmente tocada dessa união que aconteceu para que esse evento de fato acontecesse, e vai rolar aí o dia inteiro. Assistam, vai ter muita coisa bacana. E reiterando, os filmes que eu falei aqui foram calma, me deu branco. Dirty Dancing, O Preço de uma Escolha e 4 meses, 3 semanas e 2 dias, tá? São filmes bem legais para vocês assistirem. Procurem também os documentários nacionais e considerem essa ferramenta. Então, por enquanto é isso. Obrigada por vocês que assistiram. Um beijo. Tchau, tchau. Assistam os demais lives.